Olá, gente, eu me chamo Diógenes, sou professor da Unifesp e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Mendeley, esse organizador de referências que tem diversas vantagens e uma das mais importantes é que ele é gratuito. Então eu vou falar um pouquinho sobre as principais funções dele, principalmente para que a gente consiga organizar nossas referências sem sacrifício usual. Então, vamos lá. Então essa é a interface do Mendeley, né? A primeira coisa que nós temos que fazer é nos cadastrar no site, né? Criar uma conta, é bem facinho, são passos fáceis. E isso você encontra no site mendeley.com. Então o primeiro passo é fazer o cadastro. Então, feito o cadastro, o segundo passo é fazer o download do Mendeley para desktop. Então, a partir do momento que eu tenho o registro online, para trabalhar melhor com essa ferramenta, eu também faço o download dele para instalar no meu desktop. Então, é fácil também, na própria página do Mendeley, ali à direita acima, tem o download. Então, após clicar naquele botão, vai aparecer essa página Download Mendeley Desktop for Windows, por exemplo, mas tem para desktop para Linux também, né? Então vocês podem utilizar ele tanto Windows quanto Linux e também para o Mac. Então só clicar nesse botão, ele vai abrir o executor. Aí vocês vão seguir os passos que são fáceis. Eu abri aqui as janelas dos passos. É só ir clicando Next, I agree, Next, Install. E aí vocês terão o Mendeley Desktop. Aqui só para vocês visualizarem. O meu fica instalado aqui na barra de tarefas. Eu tenho o meu Mendeley Desktop. Então toda vez que eu quero acessá-lo, eu só dou um cliquezinho nele. Essa é a interface do Mendeley. Ela é muito fácil de entender, muito fácil de utilizar. Como vocês podem ver aqui, é uma interface bem tranquila. Uma das possíveis dificuldades é que é uma interface, o programa é em inglês, todo em inglês, a interface é em inglês, mas ele é muito fácil de se acostumar. Então, vou mostrar para vocês as principais ferramentas utilizadas aqui no Mendeley. Então, aqui em cima nós temos os arquivos, né? Então tem o file, que é o que a gente vai mais utilizar, o edit, o view, o tools e o help. Eu vou mostrar para vocês cada um, não cada um, mas os mais importantes desses arquivos aqui. Dentro do Mendeley, ali à esquerda, na esquerda superior, nós temos algumas pastas. Temos ali All Documents, então todos os documentos que vocês tiverem salvos no Mendeley estarão nessa pasta. Os adicionados recentemente estarão aqui. Os lidos recentemente estarão aqui, que eu vou falar para vocês também mais à frente, mas o Mendeley também te dá a oportunidade de ler os arquivos aqui, utilizando o próprio Mendeley. Os favoritos, você pode favoritar os arquivos que você preferir. Need Reviews, nessa abinha estarão aqueles artigos que precisam de revisão, ou seja, às vezes você faz o upload de dois artigos, de dois documentos do mesmo artigo, então ele traz uma informaçãozinha ali que você precisa revisar, porque são dois documentos sobre o mesmo, com as mesmas informações. Aqui são pastas já que eu criei, então aqui My Publications eu criei para colocar minhas publicações, então eu posso separar minhas publicações aqui. E aqui outras pastas que eu criei de acordo com os meus campos de interesse. Então eu também tenho a oportunidade de criar pastas para organizar os meus documentos aqui dentro. E depois eu vou mostrar para vocês como fazer isso também, é muito fácil. Aqui mais centralizado é o local onde ficam os meus artigos, onde ficam salvos as informações dos documentos que eu adiciono. Então, como vocês podem ver,
Aqui em cima, ó, nós temos authors, né, os autores. Então aqui ele vai listar todos os autores que estão dentro de determinada pasta, os títulos do trabalho, o ano, publicação e quando foi adicionado. Abaixo aqui à esquerda eu tenho Filter by Authors, então eu tenho os filtros por autores. Então todos os autores que eu tiver aqui dentro do meu Mendeley, ele vai listar aqui para mim, então ele vai filtrar por autores e ele faz isso em ordem alfabética. Então isso é uma vantagem, porque caso eu queira procurar um artigo de um determinado autor, eu só clico no nome dele e ele vai me dar todos os artigos referentes àquele autor. Depois eu vou mostrar para vocês também. Aqui à direita, nós tem nenhum documento selecionado, porque aqui não tem nenhum documento, né? Eu estou mostrando para vocês a interface inicial, mas aqui apareceria informações de um determinado artigo que eu selecionei dentro dos meus arquivos. E aqui tem uma ferramenta de busca, Search, que aí eu vou buscar o artigo que eu quiser, utilizando palavras-chave, como qualquer busca que a gente conheça. Então vamos lá. Inicialmente, quando eu faço meu cadastro e já tendo o meu Mendeley Desktop, a primeira coisa que eu sugiro a vocês fazerem é instalar o MS Word Plugin. O que é isso? É um plugin que vai ser utilizado para eu criar minhas citações e minhas referências no meu documento de Word. Então, é importantíssimo que a gente faça isso para que a gente consiga criar as nossas citações e referências. Então, aqui, como vocês podem ver, está escrito Uninstall MS Word Plugin. Por que Uninstall? Porque o meu plugin já está instalado. Então, quem estiver criando agora, certamente estará escrito instalar o plugin do Word. Então, é muito simples também. Como eu disse, o Mendeley é uma ferramenta muito sugestiva. Então, é só clicar nele. E aí vocês terão o plugin já instalado ali na abinha de referências que nós temos nos documentos do Word, tá? Então, como vocês podem ver ali, ó, referências, e aí eu já tenho o Mendeley instalado ali, ó, Insert Citation e Open Mendeley. Então, ali já me mostra que o meu plugin para o Word já foi instalado, então deu certo. Então, aqui só para vocês verem como funciona, eu dou um clique nela, ela vai me abrir as pastas, ó, como eu disse para vocês, a minha pasta está dentro de formação acadêmica, ela se chama levantamento. Tá? Então ali todos os artigos que eu baixo, eu salvo nessa pasta e o Mendeley automaticamente assiste trazendo esses arquivos para cá. A próxima entrada é a manual. Ou seja, aqui, caso eu esteja procurando um artigo antigo e que eu não consiga baixar, eu tenho a opção de entrar com os dados referentes a ele manualmente, para que na sequência eu faça o referenciamento dele no texto. Quando você clica, vai abrir essa janelinha aqui, e aí você pode digitar todos os dados referentes ao artigo, o título, o jornal que foi publicado, os autores, o ano, o volume, as páginas, se quiser colocar o abstract. Então você vai ter a sua referência feita pelo Mendeley, sem a necessidade do arquivo estar aqui dentro, né? Porque nem todos os artigos nós conseguimos acesso. Então essa ferramenta é muito importante, porque mesmo não conseguindo acesso aos artigos, normalmente a gente tem acesso a esses dados. E por conta disso vocês terão a referência salva desse artigo referenciado. Uma outra forma de você colocar os documentos aqui no Mendeley é arrastar ele de uma determinada região. Aqui um exemplo, eu tenho ali um artigo salvo na minha área de trabalho, e se eu quiser trazê-lo para dentro do Mendeley, eu só arrasto ele para essa área aqui e ele vai ficar salvo. Ele vai ficar salvo ali, como vocês podem ver. Eu trouxe, arrastei ele para cá e ele ficou salvo. E aí, como eu disse para vocês, apresenta os autores do artigo, o título, o ano,
o jornal em que foi publicado e a hora em que eu adicionei. Tá? Então, ó, os autores, o título do trabalho, o ano, o jornal. E ali, abaixo, à nossa esquerda, como eu disse, todos os autores envolvidos nessa publicação. Então, ali estão somente, como essa pasta só tem esse arquivo, está somente os autores dessa publicação. Mas se eu tivesse vários artigos, então estaria listado todos os autores que tem nesses arquivos. E como vocês podem ver, já está organizado por ordem alfabética. Ali mostrando para vocês novamente. Então, os autores organizados por ordem alfabética. Aqui na seta tem um botãozinho. Essa seta está indicando o botãozinho. Quando eu aperto, ele traz informações a respeito desse arquivo que eu acabei de selecionar, de trazer para o Mendeley, e ele está selecionado. Então aqui eu tenho as informações, ó, o nome do arquivo, o nome dos autores, a revista, o volume, o ano, o número de páginas, ali embaixo tem um abstract, certo? Então todas as informações aqui. Se eu venho aqui na barra de rolagem, desço um pouquinho, eu vou encontrar essas informações aqui, que é o chamado DOI, que é o número digital do meu artigo científico. Isso é uma informação bem importante, porque às vezes, quando vocês fizerem o upload de um determinado arquivo, ele vem com as informações todas erradas aqui para o Mendeley. E essa estratégia aqui faz com que eu organize essas informações. De que forma? É só eu clicar naquela lupinha ali que está após o número DOI, e aí todas as informações serão atualizadas. Depois que eu clico, vai aparecer esse lookup succeeded, ou seja, eu consegui fazer a atualização do meu arquivo e aí a minha referência está pronta sem nenhum problema. Isso é muito importante, porque alguns arquivos vêm realmente com as referências todas desatualizadas. Então é importante que faça sempre esse lookup. Uma outra forma de importarmos arquivos, né, para o nosso Mendeley é diretamente da internet. Para isso, nós temos que instalar um outro plugin, que é esse Install Web Importer. Então é só clicar nele também, Install Web Importer, ele vai abrir essa janela e ali tem o Get Web Importer for Chrome, que no caso é o que eu uso, né? E quando eu clico ali, ele automaticamente cria o Web Plugin. Olha lá, está acima à direita ali. Então eu já tenho o Web Plugin do Mendeley. Então isso aí vai ficar sempre lá na minha barrinha de ferramentas da internet. Essa é muito importante também, porque às vezes eu quero baixar um arquivo diretamente da internet para o Mendeley e esse plugin me dá essa possibilidade. Quando eu abro ele, então achei um artigo, por exemplo, esse Life Story Trades, tal, um artigo que eu achei legal, que eu quero adicionar aos meus arquivos. É só eu clicar ali na setinha, deixar ele marcado, né, no Mendeley e adicionar. Nesse momento, ele já vai trazer todas as informações para o meu Mendeley Desktop. Como vocês podem ver aqui, ó. Cliquei lá, ele já aparece aqui na minha lista de arquivos do Mendeley Desktop. Uma informação importante, como vocês podem ver ali, ele está com uma setinha. Isso indica que o arquivo ainda não foi transferido, né? Eu trouxe as informações da internet, então como vocês podem ver, informações de título, autores, da revista que foi publicado, o ano estão ali, mas o arquivo ainda não veio para o Mendeley. Isso é facilmente resolvido, é só clicar em cima dessa setinha e o arquivo é baixado. Como vocês podem ver aqui agora, eu tenho um arquivo de PDF baixado ali, ou seja, agora eu tenho, além das informações para referência, eu tenho também o arquivo aqui na minha interface do Mendeley.
Então, já que eu falei disso, para vocês entenderem o que significam esses símbolos. Então, esse, como eu já falei, é um arquivo que está, que foi baixado, mas aí ele ainda não se encontra no Mendeley. Para que eu traga ele definitivamente para o Mendeley, é só clicar nele que ele vai atualizar e trazer o arquivo para o Mendeley, tá? Quando eu tenho já o PDF aqui, significa que o arquivo já está aqui, então ele já está disponível no Mendeley. E quando está assim, sem nenhum nem outro, significa que eu não tenho o arquivo. Ou seja, isso provavelmente significa que eu digitei, que eu entrei manualmente com essas informações. Caso eu queira o arquivo, eu faço a busca pelo nome do artigo que eu estou falando, e aí eu posso baixar aqui e atualizar, tá? Se eu precisar. Então, é só essas 3 informações que eu tenho ali da minha interface inicial. Uma coisa importante que eu acho muito legal e muito dinâmico e simplifica a vida. Eu consigo ler esses arquivos, todos aqueles arquivos que eu tenho baixado, que está escrito lá, que tem o sinalzinho do arquivo de PDF, eu consigo lê-los aqui na própria interface do Mendeley. Ou seja, eu abro o Mendeley, posso ler enquanto estou escrevendo o trabalho, então eu vou citando e vou lendo os arquivos aqui no Mendeley mesmo. Eu não preciso acessar a minha pasta, não sei onde esteja lá, para fazer a leitura desses arquivos. Então eu leio aqui na própria interface do Mendeley, isso me facilita muito a vida. Tá? Então, se eu clicar naquele arquivinho, naquele artigo que eu queira lá, ele vai abrir uma outra abinha aqui, só para eu ler esses artigos que eu quero. Uma outra informação importante, como eu falei no início, eu posso criar pastas, e isso é fácil, tá ali escrito ali, create pasta, nessa localização abaixo de todas as pastas que eu tenho. Então eu só clico nele, ele vai deixar uma pasta nova, sem nome, então eu crio o nome dela, como vocês podem ver acima, eu tenho várias pastas que eu criei de acordo com o meu interesse. Ou seja, eu posso organizar os meus arquivos por temas, por autores, não sei, depende a depender do que vocês queiram. Então eu posso criar várias pastas organizando os meus arquivos, para quando eu for fazer uma busca para leitura, eu tenho esses arquivos já organizados. Isso facilita muito. Às vezes, por exemplo, eu vou escrever um determinado manuscrito, eu já crio uma pasta só para aquele manuscrito, que eu sei com arquivos importantes que eu devo utilizar naquele manuscrito. Isso me ajuda muito e torna mais fácil a minha redação. Tá. Então, falei da organização, falei de como inserir os arquivos ali no Mendeley, né, para vocês irem acumulando seus arquivos. Agora, a parte que é mais importante para nós, né, que é fazer as citações e, consequentemente, a bibliografia. Essa é uma função muito importante do Mendeley, que facilita demais a vida. Eu vejo meus alunos, às vezes, conferindo referências e fazendo referências à mão. Toma um tempo gigantesco. Então, isso aqui, com o Mendeley, eu não me preocupo com isso, eu não perco tempo, porque ele faz isso para mim. Tá? Então, para vocês entenderem, vou lá então na abinha referências, lá eu tenho o meu plugin do Mendeley, né? Aqui em Style, eu tenho os estilos de referenciamento que eu tenho. Então, esses aqui estão aptos, estão aqui já na abinha. Então, se eu clicar em algum deles, eu já posso começar a referenciar. Mas caso não esteja aqui a referência da revista que eu queira submeter o meu trabalho, então eu clico nesse More Styles. Quando eu clico em More Styles, vai abrir essa nova abinha aqui, ó. E nessa nova abinha, ali em Installed, eu tenho todos os periódicos que estão instalados no meu Mendeley e que eu posso utilizar para fazer as citações e referenciar em sequência, certo? Então estão todos aí. Caso o periódico que eu queira submeter o meu manuscrito já esteja aí, eu só clico nele, como ali Aquaculture, e clico em Use this Style. A partir desse momento, todas as citações que eu fizer
e as referências que eu fizer na sequência estarão de acordo com esse periódico, tá? Então aí eu vou lá e clico Done. A partir desse momento, tudo que eu citar ali, todos os arquivos que eu citar e as referências bibliográficas do final do meu trabalho estarão de acordo com essa revista, tá? Lembrando que normalmente cada revista tem a própria maneira de citações e de referenciamento teórico. Então é importante que nós saibamos disso, entramos lá na página da revista, e inclusive às vezes a revista ela dá a oportunidade da gente baixar o arquivo com o modelo das referências e a gente pode instalar aqui automaticamente. Aqui só quando quando não está instalado no meu Mendeley a revista que eu quero submeter, então eu venho nessa outra abinha, que é a Get More Styles, ou seja, para buscar novos estilos. Eu, por exemplo, não tinha a ABNT, as normas da ABNT instaladas, então eu vou ali na abinha, digito ABNT, ele me traz uma série de ABNTs, de configurações da ABNT, eu escolho uma aqui, clico em Install, Done, e aí eu tenho já a norma da ABNT salva agora, instalada, e eu posso utilizá-la para citações e referências nos meus arquivos. Só um adendo, ali onde vocês leem Download Style, eu posso fazer o download diretamente das revistas de preferências, tá? Do estilo de citação e referenciamento que eu quero daquela revista. Então, ó, Dale Done já está aqui, aparece na nova abinha, Installed. Eu tenho então agora as normas da ABNT aqui no meu pacote de normas instaladas. Para utilizá-la novamente é só clicar em Use this Style e então a partir desse momento tudo que eu citar e referenciar nesse documento estarão seguindo as ordens da ABNT. Ali, só para vocês verem no plugin, tá vendo? Ali aparece Instituto Brasileiro de Informação, então eu já habilitei a utilização dessa norma para citações e para as referências do meu trabalho. Muito simples. Tá, mas aí como fazer as citações e como referenciar? Também muito simples, muito sugestivo. Eu estou escrevendo meu texto lá, por exemplo, eu vou lá, os peixes dormem. Aí quem falou que os peixes dormem? Então eu lembro do autor, vou ali no plugin Insert Citation, clico nele, vai abrir essa janelinha aqui, ó. Quando ele abre essa janelinha, eu vou naquela ferramentinha de busca ali e digito o nome do autor que disse que os peixes dormem, né? Digitei ali Shoes, ele vai me trazer uma série de artigos que tem o nome Shoes, eu procuro aquele artigo ali dentro, seleciono o artigo em que ele disse isso, dou OK. Dou OK, vai aparecer aqui. Aqui eu só selecionei um autor, mas eu poderia, quando eu faço quando eu escrevo, por exemplo, uma frase em que eu posso utilizar vários autores que disseram aquele tópico que eu estou trabalhando, eu posso ir buscando os autores e os autores vão sendo adicionados nessa barra, nessa janelinha aqui. Quando eu dou OK, olha lá, o Shoes está lá, eu dou OK, e aí então a minha citação aparece automaticamente ali, seguindo as normas da revista que eu selecionei. Então eu não preciso me preocupar em ir lá nas normas da revista para fazer a citação certinha, se eu coloco ponto, vírgula, se o et al. Vem em itálico ou não. Às vezes, quando são dois autores, Shoes e Greer, por exemplo, eu não preciso ver se eu adiciono and, se eu adiciono e, se eu separo por vírgula, por ponto e vírgula. Não, o Mendeley faz isso automaticamente para mim, porque ele traz já as normas da revista. Então é uma facilidade tremenda. E assim vai indo. Continuo escrevendo meu texto, aí faço uma frase referente a alguma citação, busco essa citação, insiro aqui e vou fazendo, sem me preocupar, vou redigindo o meu texto até o final.
Então aí vocês podem ver que a minha informação já está com a citação, né? Já está referida. E para finalizar, então, eu sigo escrevendo, não me preocupe com as referências nesse momento, durante a redação do texto, não preciso me preocupar, vou escrevendo. O Mendeley vai salvando automaticamente para mim todas as citações que eu vou fazendo. E quando eu termino meu texto, quero referenciar, então é só eu ir nessa abinha Insert Bibliography então, e clico nela, tá? Cliquei nela, as minhas referências todas aparecem automaticamente já nas normas da revista lá na minha seção de referências. Ou seja, eu poupei um tempo grande, poupei muito tempo da minha vida que antes eu gastava fazendo referências, arrumando todas as vírgulas, colocando em letra maiúscula, letra minúscula, buscando o DOI, colocando a revista abreviada ou não, o ano, o volume, o número de páginas, se eu coloco no começo, no final. Então eu poupo todo esse tempo utilizando essa ferramenta que, como vocês podem ver, é muito simples e muito dinâmica para ser utilizada. Então é isso, gente. Espero que gostem das dicas aí. Como eu disse, são informações básicas, mas que pode ajudar muita gente a fazer as citações e o referenciamento dos trabalhos que estão redigindo, seja ele manuscrito científico, TCC, monografia. Aqui estão os meus contatos, caso alguém queira alguma outra informação. Esses são os dados básicos, tá, para mexer no Mendeley, mas tem muitas outras coisas que podem ser feitas ali dentro. Eu acredito que com isso que eu passei hoje já seja o suficiente para muita gente se habituar com o Mendeley. E aí, se quiser mais avanços com relação a esse programa, é só fuçar. É só procurar lá, que ele é muito sugestivo, como vocês viram. Tá bom? Muito obrigado.